Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo, tá, do canal Conservador Nordestino, tá, onde eu vou trazer aqui algumas análises de matérias, notícias, enfim, assuntos do momento, tá, do ponto de vista conservador. E, enfim, eu não posso mostrar o rosto a princípio agora porque a minha câmera descarregou, então, enfim. Depois, né, nos próximos vídeos eu vou mostrar meu rosto e aí a gente vai fazer uma análise, enfim, com a minha cara feia mostrando pra vocês, tá bom? E primeiro tema que a gente vai falar aqui no início, né, desse canal, é sobre a declaração do Lula, né, a respeito da guerra, né, pra quem não sabe, o Lula deu uma entrevista em Abu Dhabi e ele falou basicamente que o Zelensky e o Putin, basicamente, eles têm a mesma culpa pelo início da guerra. O que não faz o menor sentido, pelo amor de Deus. Como é que você é um país, né? E aí outro país invade você, e a culpa é sua também por essa invasão. Isso não faz o menor sentido. Algumas pessoas aqui do Brasil, infelizmente, em função até mesmo dessa ideia anti-americana, concordam que o Putin, ele tá, na verdade, se defendendo. Sim, existem pessoas que, enfim, são... Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas ao ponto de defender esse tipo de atrocidade. Não faz o menor sentido. Mas a questão é que o Lula, ele nunca escondeu a sua preferência pelo Putin no lado dessa guerra. Nunca. Desde durante as eleições, quando ele, por exemplo, deu uma entrevista, se não me engano, para um jornalista alemão, eu não lembro direito, não sei se foi alemão ou foi da Globo, não lembro direito, não me recordo. Eu sei que durante esse assunto da guerra, ele sempre deixou claro o seu apoio, mesmo que de forma indireta, à Rússia. Então, assim, se você acha que estar do lado do Putin é o lado certo, né? Você que se diz conservador, você que se diz direita, ou até mesmo bolsonarista, né? O que eu não me considero. Mas se você acha que o Putin está do lado certo, então você está no mesmo balaio, você está no mesmo grupo em que Lula está. Então, assim, o que o Lula falou que foi tão desastroso? Eu vou ler aqui para vocês a matéria, né? Aqui a matéria da CNN. Diz assim, em entrevista à imprensa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Lula afirmou o seguinte: o presidente Putin não toma iniciativas de paz, Zelensky não toma iniciativa de paz. Como assim Zelensky não toma iniciativa de paz? Zelensky está se defendendo. A Ucrânia, o povo ucraniano está se defendendo. É um país, o líder é um tirano, é um ditador, é um sanguinário, é um mafioso, é um genocida, porque não tem outra explicação. Simplesmente atacou a Ucrânia. Simplesmente decidiu, não, eu vou conquistar aqui a Ucrânia porque, ok, é meu território. Isso não existe, cara. Isso não existe. Você pode dizer, mas o que? A Ucrânia, ela estava tentando se aliar à OTAN e a Rússia, ela não poderia admitir que a OTAN estivesse perto dela. Como assim, cara? Primeiro, a Ucrânia é um país soberano. Existe uma fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Então, as alianças que a Ucrânia quiser fazer não é problema da Rússia, ok? E outra informação muito importante, a OTAN é uma aliança de defesa. Ela não é uma aliança bélica de ataque, ela é uma aliança de defesa. Quem atacar os aliados da OTAN, obviamente, sofrerá uma ofensiva de todos os países aliados da OTAN. A questão é que a Ucrânia, em momento algum, fez algum tipo de exercício, algum treino, ou algum tipo de, sei lá, ataque aos russos para justificar essa guerra. Absolutamente nada. Putin, em sua mentalidade sanguinária, o cara pensa que simplesmente o Alexandre o Grande, ele quer basicamente conquistar qualquer território que ele acha que seja uma ameaça ou que, sei lá, é fraco o suficiente para não aguentar as tropas russas. Estamos vendo um Hitler ou um Stalin, né, na nossa era, entendeu? É um ditador expansionista. E se o Putin tiver sucesso na anexação da Ucrânia, a pergunta é, onde é que o Putin vai parar? Onde o Putin, em qual país ele vai parar? Eu tenho certeza que não vai ser só a Ucrânia. Eu tenho absoluta certeza que não será só a Ucrânia. Então, assim, a fala do Lula aqui é absurda. A fala do Lula aqui é simplesmente não tem defesa. E para você ter uma noção de como não tem defesa, obviamente a Casa Branca rebateu, né, essas falas. Lula reproduz propaganda russa. Sim, Lula reproduz uma propaganda russa. Mesmo que ele não seja pago por isso, eu tenho certeza que o Lula defende mesmo a Rússia do fundo da alma dele, porque ele realmente acredita que o projeto de poder da Rússia é o correto. Mas isso é compatível com o que de fato o Lula acredita. O Lula é socialista. Não sei se vocês sabem, né? Vocês aí que apoiam o Putin, né? O Lula é socialista.
E coincidentemente, para você que também talvez não saiba, né, você que acredita que o Putin está certo, Putin também é um socialista. Eu não sei o que tem na cabeça de algumas pessoas que acreditam que Putin é conservador. Eu não entendo. É um cara que é mafioso, o governo dele, a origem do Putin é mafiosa, tá? A origem do Putin é mafiosa. O cara simplesmente era membro da KGB, era um assassino, um espião assassino, e agora está se tornando um genocida diante do mundo inteiro. E você chama isso de conservadorismo? Pelo amor de Deus. Se você acha que é conservadorismo, um opositor ser preso a 25 anos de prisão, sem o devido processo legal, sem provas que justifiquem o seu crime, que na verdade ele não cometeu crime algum, ele só simplesmente expressou a sua opinião contra o regime ditatorial do Putin e foi preso, com 25 anos de prisão. É esse o cara que vocês acham que é conservador? É esse o cara que vocês acham que é pró-Brasil? Pelo amor de Deus, quando o Alexandre de Moraes estava prendendo, e prendeu, na verdade, vários opositores, todo mundo falou, meu Deus do céu, isso é censura, isso é não sei o que, isso é um crime, e de fato é censura mesmo, e de fato, como posso dizer, é uma ação totalmente descabida, totalmente, é igual, na verdade, à era da ditadura militar, é literalmente igual. Mas aí, quando é o Putin fazendo, você não pensa a mesma coisa? Você simplesmente não vê que há uma semelhança? Cara, a verdade é o seguinte, não existe lado neutro nesse tema. É o tema que, por exemplo, ou você é a favor da Ucrânia, ou você é a favor da liberdade, da autodefesa, da soberania nacional de um país, ou você é a favor da invasão, ou você é a favor da guerra, ou você é a favor, enfim, de um sanguinário expansionista que a gente não sabe simplesmente onde vai parar. E para você ter uma noção de como essa fala do Lula não deu certo de jeito nenhum, nem os apoiadores dele em 2022 tancaram isso, basicamente. Após a fala de Lula, Huck diz que não se deve relativizar a invasão da Ucrânia. Tá certo, não deve se relativizar. Não se deve relativizar, por exemplo, um roubo. Não se deve relativizar, sei lá, um latrocínio. Não se deve relativizar um abuso sexual, ou uma coisa pior, que eu não posso falar aqui no YouTube, que o YouTube não permite. Não se deve relativizar crimes reais. Meu Deus do céu, é isso que lasca, tá ligado, o Brasil. É esse anti-americanismo que existe. Eu não tô falando de maneira nenhuma que os Estados Unidos é santo e tal. Os Estados Unidos têm um passado criminoso, sim, obviamente. Já invadiu muitos territórios dizendo que ia trazer a liberdade, sei o que, pipipopopó, em busca de petróleo, em busca dos seus próprios interesses econômicos, sim. Mas isso você vê acontecendo afinal. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos levando, entre aspas, a liberdade para algum país atualmente. A gente está falando aqui de um país que ainda tem democracia, que ainda respeita a liberdade de expressão, que respeita as liberdades individuais, que tem o livre comércio lá, pelo menos finge que tem, porque de alguns anos para cá, infelizmente, não é mais tanto a terra da liberdade assim, né? Mas os Estados Unidos é infinitamente melhor do que a Rússia. A Rússia, se você falar mal do Putin, você leva 25 anos de prisão. É isso que acontece. Agora, se você criticar o Biden lá, se você criticar, sei lá, algum ministro do STF de lá, né, o Supremo Tribunal de Justiça de lá, né, sei lá, o STF de lá, dos Estados Unidos, você não é preso. Você não é preso por atacar as instituições democráticas, igual aqui no Brasil, por exemplo, ou igual na Rússia. Você não é preso. Então, assim, esse anti-americanismo é o que une muitas pessoas que se dizem de direita, que se dizem, na verdade, de direita, com Lula. É esse tipo de discurso que leva muitas pessoas a apoiarem esse tipo de declaração do Lula. Então, assim, cara, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, tá? Eu já tô dando a minha opinião, a minha posição em relação a essa guerra. Eu sou totalmente favorável à Ucrânia. Eu sou totalmente favorável à ajuda da União Europeia, à ajuda dos Estados Unidos, de forma bélica, para a Ucrânia, para se defender. Para se defender. E quem tem que dar uma solução de paz não é a Ucrânia, não é os Estados Unidos, não é a União Europeia, é a Rússia. É a Rússia de Putin. Foi ela que iniciou a agressão, ela tem que sair da Ucrânia, ela tem que dar todos os territórios que ela anexou para a Ucrânia e finalizar essa palhaçada que é a guerra na Ucrânia. Essa palhaçada não, esse genocídio proposital, esse genocídio intencional de Putin ao povo ucraniano. Infelizmente,
vai passando anos e anos e a humanidade não muda. A humanidade não muda. É uma pena que isso aconteça. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tá? Os próximos vídeos eu vou mostrar meu rosto. Então, muito obrigado por acompanhar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos que vamos. Esse é o canal Conservador Nordestino. E muito obrigado.